Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com Jeffrey Chicchini. Decisão do Dino contra Valdemar revela desespero da esquerda com o crescimento do Flávio Bolsonaro. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chicchini. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Todo mundo viu a recente decisão do Flávio Dino, às vésperas da eleição, bloqueando 119 milhões das contas bancárias do Valdemar. Valdemar, que é presidente do PL, que é o partido do pré-candidato à presidência da República da direita, Flávio Bolsonaro. Eu não quero falar sobre Valdemar, sobre o passado dele, eu quero falar sobre essa decisão do Flávio Dino, porque eu fui ler essa decisão. E eu fiz questão de ir ler pessoalmente, com os meus próprios olhos, essa decisão, aqui está, porque nós sabemos quem é Flávio Dino e o vínculo que ele tem desde a década de 80 com o PT. Flávio Dino, amigo antigo do Lula, que já pediu voto para o Lula, deu essa decisão agora às vésperas da eleição. E o que mais me chamou a atenção foi que essa decisão do Flávio Dino foi contrariando a própria PGR. O Procurador-Geral da República foi contra bloqueio de bens de Valdemar, mas Dino manteve medida cautelar. Aí me veio uma pulga atrás da orelha. Temos que ler essa decisão. Nem o Flávio Dino tem certeza de ter havido alguma irregularidade. Disse a decisão do Dino: ainda é cedo para afirmar com segurança se houve apropriação de valores por parte dos servidores da Câmara dos Deputados, se houve desvio de recursos públicos em proveito de terceiros, tais como o responsável pela indicação das emendas, ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ou, como ocorre com frequência em feitos análogos, empresários contratados por municípios beneficiários. Então, pera lá, o que aconteceu aqui? Eu vou explicar para vocês. Olha só, as comissões que o partido faz parte têm emendas parlamentares. Diz o Flávio Dino que o Valdemar tinha o controle da indicação dessas emendas e que o Valdemar destinou 119 milhões de emendas parlamentares. Mas espera, as emendas existem e elas foram direcionadas. Qual a irregularidade? A irregularidade seria que Valdemar não tem mandato, ele é presidente de partido, ele não poderia ter esse controle. Ué, mas se ele tem acordos com os seus deputados do PL de destinar parte dessas emendas, qual o problema? Irregularidade teria se a investigação dissesse assim: está provado que Valdemar destinou 119 milhões, mas fez um acordo de volta, fez um acordo de voltar para o seu bolso 20% desse valor, 50% desse valor, aí é corrupção. É aqui que mora a minha preocupação com esse mundo de emendas parlamentares. Muitos corruptos fazem exatamente isso. Destinam lá, por exemplo, 10 milhões para um prefeito e combinam com o prefeito que ele vai voltar 25%, 30%. Agora, essa investigação não fala disso. Essa investigação não aponta ter havido corrupção, mas apenas que o Valdemar estaria direcionando emendas, sendo ele presidente do partido e não tendo essas emendas à sua disposição. Tá, mas isso é uma outra discussão. O ponto principal aqui é o seguinte: estamos às vésperas da eleição. Todo mundo sabe o histórico de relacionamento do Flávio Dino com o Lula. Será que essa decisão, com parecer contrário do PGR para que ocorresse, não veio neste momento para beneficiar e ajudar o Lula? Se isso aconteceu, isso é crime de responsabilidade e sujeita o ministro a impeachment. Olha aqui, lei dos crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidário. Esse aqui é o Facebook do Flávio Dino. Essa postagem ele fez dia 16 de dezembro de 2021. Vem de 1989 o TBT de hoje. Eu tinha 21 anos e fazia a primeira campanha para o Lula presidente. Olha só, o Flávio Dino postou isso daqui no Facebook dele, um TBT. Ó, Flávio Dino com o Lula. Olha, Flávio Dino, camiseta 13, com o Lula. Por isso, acertadamente, lideranças do Congresso
acionam ministros do STF contra a decisão do Dino. Uma decisão com parecer contrário do PGR, isso por si só já era para o Flávio Dino não ter tomado essa decisão, e às vésperas da eleição. E vejam que eu mostrei para vocês que na própria decisão do Flávio Dino, ele não afirma onde está a irregularidade. Ele não afirma ter havido irregularidade. É uma decisão com fumaça da fumaça, às vésperas da eleição, que ajuda, sim, o Lula. É narrativa para a esquerda usar contra o Flávio e a favor do Lula. Eu li a decisão do Flávio Dino e não aponta nenhuma prova de corrupção ou de irregularidade. Será uma decisão política? Eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo para que todos vejam que essa decisão é uma decisão, sim, política e não tem prova nenhuma de corrupção aqui. É uma decisão que vem queimar a eleição do Flávio Bolsonaro e nós temos que combater isso. Compartilhe esse vídeo. Eu sou Jeff Chiquini. E vamos com mais notícias no site Poder 360. Congresso entra em recesso nesta semana. Saiba o que fica para depois. Com o foco voltado às eleições, congressistas postergam proposta como o fim da escala 6x1 e redata e o novo teto do MEI. O Congresso deve deixar para depois do recesso legislativo que começa oficialmente em 18 de julho a votação de propostas de mercado, impacto fiscal e de tema considerados estratégicos para o governo do presidente Lula. Entre as principais projetos que devem ser adiados está a PEC que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e estabelece o direito constitucional a 2 dias de descanso por semana, sem redução salarial. A proposta foi aprovada pela Câmara em maio e aguarda análise do Senado desde 28 de maio, embora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evite afirmar publicamente, ele atua para deixar a PEC do fim da escala 6x1 para depois das eleições. O adiamento também afeta a estratégia política do Planalto. O governo estima que a redução da jornada beneficiaria cerca de 37 milhões de trabalhadores e considera a medida uma das principais bandeiras voltadas ao eleitorado formal na reta que antecede a disputa eleitoral. Se, por um lado, o governo tenta acelerar a tramitação da PEC da jornada de trabalho, por outro, busca frear na Câmara a votação da PL 5.122 de 2023, que cria um programa de renegociação de dívidas para produtores rurais afetados por eventos climáticos. Segundo o Ministério da Fazenda, o teto aprovado pelo Senado pode gerar impacto de 140 bilhões nas contas públicas. A equipe econômica propôs editar uma medida provisória como alternativa, mas a bancada do agro decidiu manter as negociações em torno do projeto. Na área da tecnologia, também deve ficar para o segundo semestre a redata e o marco legal da inteligência artificial. Parlamentares que articulam a aprovação da redata intensificaram a pressão sobre Alcolumbre para pautar a proposta, mas afirma que o calendário reduzido antes do recesso e o acúmulo de materiais impedem o avanço do texto. Já o projeto que regulamenta a inteligência artificial, prometido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para votação até maio, segue sem previsão de análise. Outras propostas também devem ficar para depois do recesso, entre elas a PEC da autonomia financeira do Banco Central, o projeto que amplia o teto de faturamento do MEI e o projeto que criminaliza a misoginia. Segundo semestre marcado por eleições, a atividade legislativa tende a perder força no segundo semestre com o esforço votado às eleições. As convenções partidárias serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Os pedidos de registro de candidatura poderão ser apresentados até 15 de agosto. No dia seguinte, começa oficialmente a campanha eleitoral, período em que deputados e senadores costumam concentrar suas agendas nos estados para buscar a reeleição ou apoiar aliados. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.